Ontem eu participei de um simpósio online da Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Laboratório Merck, que na verdade foi patrocinado pelo Laboratório Merck, sobre obesidade e transtornos psiquiátricos. Na verdade, elas estão muito ligadas entre si, e até mesmo interação medicamentosas que podem dar certo por um lado, mas também podem dar muito errado pelo outro. Antes de falar sobre isso, eu gostaria que você clicasse aí nesse joinha e também compartilhasse esse vídeo, porque é assim que o canal vai crescer de novo. É assim que nós vamos atingir mais pessoas. E, é lógico, não deixe de me seguir nas redes sociais, inclusive no Instagram, tá? Eu entrei, fiz uma inscrição pelo site da Associação Brasileira de Psiquiatria. Foi um excelente simpósio, tá? Um simpósio, assim, fora do convencional. Ele foi palestrado pelo Dr. Alexandre Benchimol, endocrinologista, e que na verdade ele é médico pesquisador do Departamento de Endocrinologia da Escola Médica de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio de Janeiro, e também pelo Dr. José Carlos Apolinário, psiquiatra e também professor do programa de pós-graduação do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e coordenador do grupo de obesidade e transtornos alimentares. Antes de mais nada, eu preciso de frisar aqui duas coisas. Primeiro, que a obesidade pode gerar transtornos psicológicos como depressão e ansiedade, assim como vice-versa. A ansiedade e a depressão podem sim ser causadores de uma obesidade. Até por quê? Porque na depressão a pessoa tem o quê? Não tem uma ação. Então ela vai acumular energia. Quem acumula energia não tem gasto. E, é lógico, alimentando, você tem o ganho de peso. Na ansiedade, você tem os transtornos compulsivos. E aí você pode comer mais. E aí sim você ganha peso. Olha, o que a gente deve saber é que ambos são tratados, tanto a ansiedade por depressão, tanto a obesidade pela ansiedade e depressão, como a depressão e ansiedade vindas de uma obesidade. A pessoa obesa, ela não fica primeiro satisfeita com o próprio corpo. Segundo, ela se utiliza de meios comparativos com outras pessoas e se sente cada vez mal. Ao olhar no espelho, ela tem aquela angústia. E essa angústia pode gerar aquele ciclo vicioso de acabar buscando dopamina em alimento, o que se torna uma compulsão. Hoje nós temos algumas medicações no mercado que literalmente tiram a apetência, a vontade de comer, certo? Entretanto, são medicações que devem ter algum tipo de critério, porque eu fiz esse tipo de pergunta e eu vou esclarecer para vocês agora. Do CAPS de Itaúna, quer dizer, eu acho que está com a prática diária dele trazendo ele faz uma outra pergunta de qual a melhor alternativa para o tratamento de obesidade em pacientes que usam moderadores de humor, né? Eu acho que ele está se referindo a estabilizadores do humor, cujo efeito colateral agrega ganho de peso. Eu acho que esse paciente, a primeira coisa, né, Fabiano, é o diagnóstico, né? Se esse paciente tem um transtorno bipolar e está usando estabilizador do humor ganhando peso, a primeira coisa é avaliar o quadro psiquiátrico do paciente, e o paciente com transtorno bipolar não seria o paciente inicialmente indicado para essa associação especificamente, né? A não ser que você já esteja usando a bupropiona por algum momento, por alguma condição, mas de qualquer forma, como a gente falou, a indicação mais precisa para o uso do contrato seria um paciente que tenha um transtorno depressivo, né, e estejam com obesidade ou estejam ganhando peso com outro agente, e vocês podem tentar isso, ou essas outras condições que a gente falou, tabagismo, também algum transtorno do comportamento alimentar, tá bom? Depois vem uma outra pergunta, que eu acho que é a mesma, muito associada a isso, né? O contrato pode ser associado com segurança em pacientes com estabilizadores de humor, novamente olanzapina, lítio, se isso está relacionado com o controle de um transtorno bipolar
acho que a primeira coisa é você pensar nessa condição clínica. Não que o paciente obeso que tenha transtorno alimentar, você não possa usar um agente, mas não necessariamente aqui é o caso especificamente do uso do Contrave, né? A gente falou novamente da história, mais especificamente da depressão, né? De acordo com o Dr. Apolinário, isso sim faz um sentido gigantesco, porque a pessoa que tem, vamos supor, um transtorno bipolar, ela tem, primeiramente, tratar o seu transtorno. Porque você deve melhorar a qualidade psicológica de uma pessoa, ao invés de entrar com medicamentos que podem, inclusive, aumentar o estresse, como medicações que inibem o apetite. No caso de uma obesidade, né? No caso de uma pessoa que está com obesidade e essa depressão lhe causa esse efeito estilingue, emagrece, volta, sim, nós podemos tratar com medicamentos, inclusive de ansiedade. Alguns medicamentos para transtorno de ansiedade generalizada, eles também inibem apetite, tá? Assim também como vice-versa. Existem alguns medicamentos que fazem com que a apetência melhore. Porque isso são os casos das pessoas que perdem muito peso com estresse e ansiedade, tá? Vou falar aqui de 2 medicamentos que foram levantados nesse simpósio e eu achei bastante interessante. São 2 medicamentos que são para tratar compulsividade e também a ansiedade. Vou começar aqui pela bupropiona, que é mais conhecido de todos, que é o BUP, que é muito usado para tratar fumo ou excesso do fumo, até mesmo fumantes que querem parar de usar, se parar de usar o fumo, fazem uso dessa medicação. A naltrexona, por si própria, ela já trata, por exemplo, o excesso do abuso de álcool. Ele restringe a vontade de beber álcool compulsivamente e quem quer tratar o alcoolismo, o etilismo, utiliza essa medicação. Essas 2 medicações associadas, elas tiveram um efeito em estudos de que melhoram a compulsividade alimentar. A naltrexona associada à bupropiona, ela reduz o índice de massa corpórea por redução da vontade de alimentar ou alimentar fora de hora, alimentar todo o tempo. Entretanto, em pessoas que têm problemas de depressão grave, como no caso de um bipolar, que a bipolaridade ela pode levar a uma depressão grave com transtornos, inclusive psicóticos. Você deve tratar a primeira depressão antes mesmo de tratar a obesidade. A obesidade em si, causando um estresse, causando uma ansiedade, uma depressão, você pode tratar a obesidade sim com esses inibidores, com esses medicamentos que controlam, tá? A associação da bupropiona com a naltrexona, sim, hoje no mercado é uma grande opção. A Merck oferece a associação delas juntas. Foi-se questionado também a associação das medicações separadas. Entretanto, quando elas estão separadas, a miligramagem delas são muito altas, o que pode atrapalhar, melhorar num ponto e atrapalhar no outro. Vou dar um exemplo aqui. Você é uma pessoa estressada, você é uma pessoa ansiosa. Aí você vai fazer uso dessas 2 medicações e vai ter um efeito rebote de aumento do estresse ou até mesmo perda do sono. O que pode prejudicar muito os resultados, porque ela pode voltar naquele efeito de tabuleiro, de jogos de tabuleiro, ela vai voltar novamente a comer por compulsão no estresse, tá? E o pior, ela pode entrar num quadro de depressão mais grave. Então, o que a Merck conseguiu fazer? Conseguiu associar essas 2 medicações e produzir uma medicação própria para isso. Eu entrei nesse simpósio justamente para ver esse tipo de conduta. E me ficou bem claro, até faço isso por causa dos pacientes, que talvez
uma manipulação dessas medicações separadas na miligramagem correta seria o essencial. Essa medicação associada, ela teria 90 miligramas de bupropiona e 8 miligramas de naltrexona. Hoje, essas medicações vendidas separadamente, nós teríamos aqui no mercado 150 miligramas de bupropiona e 50 miligramas de naltrexona, o que pode potencializar estresse, reação de carga, efeito rebote, efeitos extrapiramidais. Então, a manipulação, talvez nessas doses classificadas, pode ser uma grande solução. E sim, ajudar bastante as pessoas que têm esse efeito reacional de grande apetência, que é alimentação compulsória ou compulsiva, levando ela a melhorar essa carga de alimentação, reduzindo o peso. É lógico, associando uma atividade física, alimentações mais baseadas em fibra. E aí a gente chega num contexto muito mais eficaz, certo? Eu deixei esse vídeo claro aqui, por quê? Porque as pessoas me perguntam se existem medicações que realmente levam à perda de peso. Existe. Entretanto, cada caso é um caso. Se você levar em consideração que até mesmo fluoxetina, que é usado hoje até para tratar a ansiedade, um dos efeitos dele reacional é a perda de apetite, em algumas pessoas existe o efeito contrário, que é o efeito rebote, acabando aumentando a sua apetência, o que não leva, o que deve ser remanejado, colocado em pauta, como observação, para não atrapalhar, piorar o quadro que a pessoa foi buscar em seu consultório psiquiátrico. Um beijo a todos vocês, Pai do Céu continue iluminando a mente de cada um de nós, Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo e deixe aquele like serotonínico.